Gente, um fone sem fio, como esse daqui, que é um Buds 2, ele pode ser usado de duas maneiras, com ou sem o cancelamento de ruído. Sem o cancelamento de ruído é muito útil para quando você vai correr na rua, por exemplo, para você conseguir ouvir o movimento ao seu redor. Agora, com o cancelamento de ruído é muito bom quando tem um ruído, um barulhão ao seu redor, e você não quer ouvir ele, você pode até colocar o fone sem nada e ficar com o cancelamento de ruído, que aí se tiver um barulho lá você consegue estudar sem ouvir nada. E esse cancelamento de ruído, ele é desenvolvido com base num princípio físico. Princípio esse que caiu aqui no Enem, nessa questão. E eu vou fazer essa questão com você pra você não errar na hora da sua prova, porque é uma questão de ondas, é uma das 3 matérias aí que mais caem na parte de física do Enem e também dos principais vestibulares. Então vamos lá, eu vou comentar certinho com você pra você não errar na hora dessa prova, inclusive as alternativas erradas. Então vamos lá, começando aqui. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. O fone tradicional é esse aqui que eu tô usando, né? Já os modelos dotados com a tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, que aqui ele vai chamar de CR, além de transmitirem a música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como os barulhos de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem bruscamente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebê. Discutível, viu? Porque quando eu tô com esse daqui, com o cancelamento de ruído, pode falar ao meu redor que eu não escuto. Nunca testei com bebê, mas pessoa falando assim, você não escuta nada. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. Se eu tivesse com um fone desse aqui, ó, e uma barulheira do meu lado, para eu ouvir, eu ia ter que aumentar o som. Aquele lá eu não preciso, porque ele simplesmente cancela o som, então eu ouço no som que eu ouviria normalmente. Antigamente, quando não existia essa tecnologia, não dava pra fazer isso. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvidos, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então vamos lá que eu vou explicar. Se quiser já chutar aqui, ó, chuta, depois fala pra mim se você acertou. Chutar não, né? Tenta acertar e falar a lógica que você usou por trás. Importante toda e qualquer questão do Enem, você se atentar ao comando da questão, porque às vezes tem aqueles textos enormes, aquele monte de imagem, e você não vai usar nada, vai fazer você perder tempo. Como é uma prova de resistência, vai no comando da questão. O comando é por qual fenômeno ondulatório funciona o cancelamento de ruído. É diretão interferência, porque o fone ele vai emitir ondas opostas ao ruído, ele vai receber o ruído e vai emitir uma onda que vai cancelar aquela. Ela vai ser uma onda idêntica, mas com a fase invertida, ou seja, o pico vai ser o vale e vice-versa. Como assim? Dessa maneira, pessoal. Temos 2 tipos de interferência, construtiva e destrutiva. Construtiva é como se fosse esse daqui e ela vindo daqui. Mas aí quando ela se encontrar, vale vai encontrar com vale, pico com pico. E aí vai aumentar. Na destrutiva, no caso do fone, acontece isso aqui. Vai encontrar um pico com vale e eles vão se cancelar. O ruído vem, o fone percebe qual que é o ruído, manda essa outra onda pra cá e elas vão se cancelar. Conta pra mim se você entendeu. E vamos comentar todas as erradas, porque esse é o tipo de questão que dá pra gente desenvolver aí as erradas também, falar o porquê que não é errada. Absorção não é porque. Um exemplo da absorção do som é quando a gente tem um estúdio de gravação, não igual aqui, né, mas um estúdio apropriado mesmo, feito pra gente gravar, que ele vai ter paredes de materiais que vão fazer essa absorção do som, elas vão trabalhar com o som. Esse processo, ele vai converter energia, exemplo sonora, em térmica. Ele vai alterar e reduzir o quê? O padrão das reflexões. O jeito que ela bate aqui na minha parede vai ser diferente do que ela vai bater numa parede com material próprio para fazer esse fenômeno. Isso aqui é o que acontece com o fone? Não é. Próxima. A polarização. Pessoal, o som ele é uma onda longitudinal. Como assim? Ele vai vibrar nessa direção e vai propagar nessa direção. Para polarizar, precisa ser uma onda transversal. Por exemplo, a onda eletromagnética, e como vocês sabem, tem aqueles 90 graus. Nem vou entrar muito aqui para desenhar, porque não é o escopo da questão. Mas, basicamente, a polarização ela vai filtrar a direção de propagação. Ela está vibrando de um lado, propagando do outro, tem mais de um, ela vai passar no filtro e vai ter um só. Por exemplo, ela está vibrando em x e y, vai ter só x. E a luz, que é uma onda eletromagnética, é um exemplo de onda transversal. Então, a polarização ela não é relacionada ao cancelamento de ruído, tá bom? Poderia até ser, tal, você pensar que aí vai filtrar alguma coisa, mas não tem como, porque se eu tiver uma fenda aqui no X, ela vai só na direção X, não tem como você filtrar nada nesse sentido, beleza? Reflexão. Se os fones refletissem o ruído, a gente ia ter mais ruído. A ideia do cancelamento de ruído não é mandar o ruído embora, bater e voltar. Ele voltar, não necessariamente ele estaria em fase com o ruído, porque o ruído não é a mesma coisa, né? Ele não é constante, que a gente pode... Não, ele tem que estar sempre identificando a onda e mandando a onda oposta, porque não necessariamente esse ruído vai permanecer constante por um longo tempo. Então não é a reflexão. A difração. Pessoal, a difração é quando uma onda contorna obstáculos, em fendas, por exemplo.
Se a onda contornasse a estrutura do fone, isso poderia até atrapalhar, na verdade, o cancelamento de ruído. Agora, um exemplo de difração é, por exemplo, quando você vai falar com alguém que está virando a esquina, você está de um lado, a pessoa do outro, você não está vendo a pessoa, mas você está ouvindo. Porque diferente da luz, o som ele vai difratar, ele vai contornar obstáculos, tudo bem? Não vou entrar na questão do tamanho do obstáculo, do tamanho do comprimento de onda, porque não é o escopo aqui da questão, mas conta pra mim nos comentários e se você tiver alguma dúvida, pode deixar que eu vou respondendo. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui a resposta para quem quiser printar. Muito obrigada para você que me assistiu aqui tudo, até os 5 minutinhos de vídeo. Conta com essas palavras aí, como que o fone funciona, sem voltar no vídeo, para você testar se você aprendeu, porque aí vai construir melhor o seu conhecimento, você vai esquecer menos. Beleza? Muito obrigada por assistir. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.